Fala pessoal, estamos aqui com o nosso programa 01, o primeiro podcast Fala com o John. Confesso que eu tô bem nervoso aqui, né? Eu que tô sempre atrás das câmeras e eu já trouxe um convidado de peso. Ele que saiu de faxineiro a secretário de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de Sorocaba. Hoje eu tô aqui com meu amigo Bruno Santana. Bruno, obrigado por aceitar o convite. Imagine, uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Você é um profissional realmente muito renomado, é a palavra correta, né? Conheço você de vários eventos e é um profissional muito requisitado que, virando a chave, saindo dos bastidores, hoje aqui com essa proposta inovadora. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Já tem uns 7 anos que a gente vem aí se encontrando em vários eventos aí, né, Bruno? E nunca teve um tempo para poder conversar, mas eu queria conhecer um pouco mais, cara, sobre a sua história, né? Você estava comentando aqui nos bastidores que você saiu do interior do Rio, né? Como eu tinha comentado nos bastidores, eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Eu nasci numa cidade chamada Três Rios e fui criado numa cidade ao lado chamada Paraíba do Sul, bem no interior do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais, né? Comecei minha trajetória profissional muito cedo, vim de uma família bem humilde, né? Tive a perda aí do meu pai quando eu tinha entre 5 para 6 anos. Minha mãe, com pouco estudo, ela teve que se virar nos 30, né? Realmente foi uma guerreira, virar a chave para poder ser ali o arrimo de família. E aos 14 anos, depois de já ter trabalhado como jardineiro, varrendo ali uma calçada de uma senhora ou cuidando de um jardim de outra, aos 14 anos eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro trabalho registrado. Uma empresa a qual eu fiquei lá por quase 5 anos e depois, como as pessoas achavam que era loucura, eu pedi a conta para fazer um serviço voluntário, que aí sim foi uma qualificação onde eu consegui virar a chave, tomar algumas direções da minha vida, ter alguns objetivos bem definidos, que os próximos passos que me trouxe a Sorocaba. E quando você fala do primeiro trabalho registrado aos 14 anos, naquela época se registrava, né? Exatamente. Naquela época podia ter o trabalho, né, de menor no regime CLT. Hoje, as pessoas com 14 anos, elas podem trabalhar como menor aprendiz. A partir dos 14, como menor aprendiz, e a partir dos 16 anos, não tem limite de idade, pode ser um estagiário, né? A regra é para o estagiário, precisa estar devidamente matriculado no ensino médio, técnico ou superior. E aí tem esse vínculo de estágio. Mas era algo que na minha época foi bem comum, né? Jovens, trabalhadores menores pudessem trabalhar, e que bênção que foi o registro CLT. Na época que eu comecei a trabalhar, o salário mínimo era de R$ 75. R$ 75. E eu tive o privilégio de começar trabalhando, ganhando R$ 100. E ali eu aprendi algumas tarefas, desde descarregar os caminhões de bebida, aprender estoque. Naquela época nem falava-se isso, né? Matérias da faculdade, o FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que sai, mas de uma forma simples eu já conseguia ali aprender a administrar o estoque. Isso no Rio mesmo, né? No Rio de Janeiro. Ainda estamos no Rio. Ainda nessa época estávamos no Rio de Janeiro. Certo. E sempre tive um sonho de ter uma casa de alvenaria ali para minha mãe. Então foi através desse salário que me tornei o arrimo de família. Pude realizar o sonho de construir, né, ali, através de mutirões com os amigos, vizinhos, construir uma casa, poder comprar eletrodoméstico para casa. Tudo aquilo que eu não tive, né? E minha mãe não tinha condições, eu pude ter o privilégio de ajudar, né, dentro das despesas de casa e ir aperfeiçoando. E o que precisava melhorar a minha renda, então eu pensei, precisava me qualificar, precisava ter um cargo um pouco melhor, não em questão do título do cargo, mas em remuneração. E naquela época, John, que interessante que eu vi que as pessoas que faziam entrega na rua, saía com os caminhões, tinha uma diária de R$ 5.000. Desculpa, naquela época eles tinham uma diária de R$ 5. E aí eu pensei, se eu ganho R$ 100 por mês e tenho desconto, se eu for para entrega, é mais R$ 5 que eu vou ganhar por dia. Vezes a semana, 5 vezes 5, 25. Vezes um mês, seria R$ 100. Então eu consegui dobrar o meu salário, ainda com 15 anos ali, 15 para 16, eu consegui dobrar o meu salário, né,
dentro de uma mudança de função ou tarefa, sair de dentro do depósito para fazer entrega. Depois eu volto para dentro do depósito com um salário um pouco melhor, porque eu me tornei operador de empilhadeira naquela época, né? Empilhadeira. E diga-se de passagem, né? Eu trabalhei com essa função, não tive registro em carteira porque eu era menor, eu não tinha habilitação, então não poderia nem ser registrado. Na verdade, eu não poderia nem ter trabalhado nessa função. Sim. Mas eu sou grato pelaquela pessoa que me deu a oportunidade e eu pude desempenhar com muito triunfo essas tarefas lá, mesmo sendo um menor. E esses ganhos, Bruno, financeiro ali na época que você tinha, tudo isso era para ajudar em casa. Exatamente. Como você teve a perda do seu pai aos 6 anos, né? Isso. Tem irmãos? Entre minha mãe e meu pai, eu sou filho único, né? Uhum. Depois, minha mãe conheceu o meu padrasto, né? A qual ele já tinha filhos, mas nunca não morou com a gente. E meu pai, ele já foi casado antes de casar com a minha mãe. Eu tenho alguns irmãos e irmãs por parte de pai, mas eu fui criado entre minha mãe e meu pai, depois minha mãe e meu padrasto, né? Mas assim, eu falo que quando eu olho para trás, né, eu não tenho aquele sentimento de angústia, de tristeza, eu tenho muita gratidão, porque é o momento que eu sinto que eu fui forjado, né? Eu tive que aprender muitas coisas e principalmente a valorização. Verdade. Valorizar, né? É algo bíblico. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Se a gente não for fiel, não ser grato no pouco, jamais irá transbordar na nossa vida o triunfo, a prosperidade. Então a gente tem que ser grato mesmo naquilo que a gente tem de tão pouco, né? E criar estratégia para melhorar. Então a gente sempre precisa pensar em crescer, não importa o estágio. Mesmo aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, com uma situação financeira confortável, sempre é necessário melhorias na vida de cada pessoa. Como que você veio parar em Sorocaba, do Rio? Você morou em outros lugares? Como que foi? Sim, depois de ter trabalhado aproximadamente 5 anos na Antártica, uma distribuidora de bebidas, eu tomei a decisão de pedir a conta e realizar um serviço voluntário pela igreja a qual eu frequento, né? Muitas pessoas achavam aquela loucura da minha vida, né? Eu já estava trabalhando bem, um salário, né? E eu era rimo ainda de família, e largar tudo para fazer um serviço voluntário. Então, fui convidado a fazer esse serviço voluntário na Missão Brasil-Goiânia, onde eu trabalhei o sul do Goiás, o Triângulo Mineiro e uma parte do Mato Grosso. Ali começou uma nova história de network da minha vida. Você poder conviver com pessoas de diversos estados, diversas culturas, pessoas de outros países, né? É uma questão que vai além de uma amizade, uma conexão que ajuda, né, no crescimento, não só espiritual, mas social, em todos os aspectos. Isso você estava com quantos anos, Bruno? 19 anos. De 19 anos, eu fui para a Missão Brasil-Goiânia. Aos 21 anos, eu volto para o Rio de Janeiro. Trabalho um tempo como pesquisa de opinião pública. Aí eu conheci a minha esposa, e ela de Sorocaba, eu lá do Rio, fiz uma visita a Sorocaba, ficamos amigos. Do dia que nós falamos um oi até o dia do altar, foram exatamente 1 ano. Nesse período, metade disso eu tomei a decisão, mudei para Sorocaba e recomecei a vida profissional do zero. Então, como que é o nome de sua esposa? Aline. Aline. Então, a Aline é a responsável de você vir para Sorocaba, então? Exatamente. Foi a responsável para que eu pudesse pensar, ponderar e tomar uma decisão. Na verdade, quando se conhecemos e decidimos casar, tinha a oportunidade de morar no Rio ou aqui. Lá eu já tinha um trabalho, ela aqui também já tinha, eu tinha algumas oportunidades até um pouco mais favorável lá. Mas eu entendi, né, que aqui seria a minha Sião, a minha oportunidade de crescer como um profissional. E os primeiros momentos foram totalmente diferentes do que eu pensei. Eu achei que chegar no estado de São Paulo, por São Paulo ser a locomotiva, seria tudo mais fácil, né? E o meu primeiro emprego foi como faxineiro. Serviços gerais numa fábrica, eu fazia limpeza e eu consegui através do PAT, né, que hoje é Cine. E quem diria que anos depois eu viria colaborar com o governo municipal de Sorocaba através de projetos e se tornar o superintendente daquele local, que a primeira oportunidade que eu tive foi como faxineiro. Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas, não é o título, o cargo, é aquilo que você pode desenvolver e fazer o seu melhor. Nunca se apegue ao título do cargo, se apegue ao resultado, aquilo que você pode entregar, principalmente quando você está disposto a solucionar problemas. Sim. Se me perguntar, Bruno, qual foi o
o resultado de sua trajetória profissional. É sempre estar disposto a solucionar problemas. As pessoas que mais vai crescer é as pessoas que estão dispostas e preparadas para resolver problemas, né? Exatamente, Né? porque todos os lugares existem problemas. Todas as empresas têm problema. Problemas existem na família, existem na vizinhança, existem na sociedade, existem no país, no estado, na cidade. E não é diferente lá do trabalho, do convívio. Mas às vezes as pessoas falam, puxa, essa empresa aqui tem máquina sucateada, ou essa empresa tem tal coisa defasada, essa empresa tem tal problema. Aí que está a chance do crescimento. Problema é bom, desde que venha remunerado, né? Exatamente. Se você está com fome, a pessoa que está fazendo uma comida está resolvendo o seu problema. Se você precisa de uma roupa, a pessoa que fabricou, que está vendendo aquela roupa, está resolvendo um problema. Exatamente. Existe um livro até que fala assim, Oba, problemas, né? Então, esse livro ensina que você deve estar disposto a solucionar problemas. Se as pessoas te enxergar como um solucionador de problemas, você sempre vai ser requisitado. Sim. Seja como um CLT, seja como um PJ, né? Então, a pessoa quando você é do ramo, né, aí de festa, entretenimento, realizações de grandes eventos, né? As pessoas, ela precisa de solução dentro de um evento. Às vezes tem problema com o contrato que não foi cumprido, vai te chamar de última hora, ou com antecedência, talvez ela tenha uma dificuldade financeira e precisa ali de um parcelamento. Sempre é algo que, se a sua empresa puder oferecer uma solução, e eu falo que nessa questão de solução entra o network, porque a solução ela pode ser coletiva. É onde o seu negócio pode montar um power team, um time de soluções. Você que mexe com evento, né? Talvez um casamento. Se a pessoa te procura pela sua habilidade e pela sua relevância com filmagem, ela também vai precisar da pessoa com salão, vai precisar do transporte, o carro de luxo, ela vai precisar do buffet, ela vai precisar do enfeite, da maquiagem. Existe um ecossistema de eventos e quando ela te procura e ela confia no seu trabalho, ela vai pedir para você indicação de outros profissionais. E ela só vai pedir para você indicação quando ela entende que você soluciona problemas. Isso. E que está capacitado para solucionar o problema dela, né? Exatamente. Que é aquela necessidade que ela tem para aquele assunto. Bruno, você ficou quanto tempo à frente do mutirão de emprego de Sorocaba? Ou tá ainda? Como que tá essa questão? O Mutirão de Emprego de Sorocaba é um projeto muito interessante, né? A qual mora no meu coração esse projeto. Eu tenho muita honra para poder falar sobre ele, não só por mim, mas por toda uma equipe envolvida. Foi um projeto que Sorocaba abraçou. Tenho uma gratidão imensa, né, ao governo do prefeito Rodrigo Manga por ter aceito e acreditado nesse projeto. Todas as secretarias envolvidas que abraçaram o projeto. O Mutirão de Empregos, ele começou em outubro de 2001. Uma primeira edição com aproximadamente 25 empresas, mas nós tínhamos quase 2.000 vagas, um público bem elevado. E como algumas outras cidades no Brasil realizam mutirão uma vez por ano, 2 vezes por ano, um feirão ou algo semelhante, ou às vezes pula um ano, outro não faz, enfim. Nós criamos esse projeto para que pudesse ser realizado mensalmente, de janeiro a novembro, pelo menos, sempre a última terça-feira do mês. E foi um projeto que ele consolidou, é um projeto com fundamentos, porque o emprego, como cita no meu livro, a empregabilidade ela é a arte de abençoar vidas. Então, é um projeto que mensalmente está abençoando a vida das pessoas. Por mais que existe o pátio, hoje chamado Cine, existem as agências de emprego, as consultorias e as empresas no geral, a qual a pessoa pode procurar emprego todos os dias, mas no único dia, uma vez por mês, a pessoa pode acessar um local que hoje participa, na média, de 70 empresas, cursos gratuitos são ofertados, a pessoa, além de entregar currículo, faz entrevista e algumas pessoas até mesmo saem contratadas. Projeto este que já foi premiado a nível Brasil, reconhecido até mesmo pela ONU. Então, faz uma grande diferença, né? Sim. E outras cidades têm feito um benchmark e aperfeiçoado seus projetos, copiando ou aprendendo com o que há na cidade de Sorocaba. Como que fica a organização disso? Como que fica com as empresas ali? Como que a empresa ela faz um cadastro? Como que funciona?
Muito boa a sua pergunta, né? E o comentário sobre isso é uma equipe envolvida, porque nós precisamos, para que haja um mutirão eficiente, é necessário haver vagas. E Sorocaba vive um momento em que novas empresas chegam na cidade, novas vagas, o próprio CAGED mostra que a contratação ela é maior do que a demissão, comparativo mês após mês, até comparativo com meses, de anos após anos. Então, isso é favorável. As empresas, sim, fazem um cadastro, né, porque por questão de logística, o espaço, né, de layout para caber todas as empresas lá, que hoje é uma média de 70 empresas, e elas participam de uma forma gratuita, assim como os candidatos que vão até o mutirão. O que acontece sobre isso? As empresas têm vagas a ser ofertadas e necessitam da mão de obra. E existem as pessoas que estão disponíveis para o mercado, todo mundo chama de desempregado, eu gosto de chamar de disponíveis no mercado, que precisam, né, entender onde estão essas vagas e participar. Então, o mutirão do emprego, o que ele é? É um elo, onde faz uma junção de quem está ofertando e quem está procurando. E hoje, fica uma pergunta, quanto tempo levaria para uma pessoa em busca de um emprego contactar pelo menos 50, 60, 70 empresas? Quanto tempo? No mutirão de empregos, no único dia, as pessoas conseguem acessar todas essas empresas e até mesmo parar para pensar, bem, o emprego que eu quero, porque eu ainda não conquistei. E quando ela faz uma autoanálise, a vaga que você ainda não está inserida é a qualificação que você não tem. Então ela pensa, puxa, talvez falta o ensino médio, talvez falta um curso X, falta um curso Y, e ela já se matricula ali, e porque existem cursos, né, a ser ofertados durante o mutirão, seja pela Unitem, Senai, Sebrae, as ETECs participam, entre outros órgãos, enfim. E a pessoa talvez naquele momento não encontre a vaga dos sonhos, mas ela pode iniciar numa vaga um pouco mais simples, se qualificar e crescer até mesmo dentro da empresa. No livro eu cito que primeiro é o chá de boldo, depois é o chocolate. A nossa vida é assim o crescimento, né? Eu acredito que você cresceu nesse ramo, né, de eventos, né, produzindo eventos, de repente com equipamento mais simples, Sim. ou com alguma trajetória, com alguma dificuldade, deve ter tomado algum chá de boldo Bastante. para poder triunfar o chocolate. E com o emprego é o mesmo. Bastante. Nada começa grande, né, Bruno? Você tem que trilhar um caminho ali. Fala um pouquinho para mim, então, o que te motivou a escrever esse livro, né? Me fala um pouquinho desse livro, qual que é o propósito dele, de você ter escrito esse livro. Obrigado pelo presente, depois eu vou... Escrever esse livro é algo que foi um grande desafio, né? Primeiro que eu tenho uma dificuldade muito grande para escrever. A minha letra, eu nunca fui bom com a caligrafia, sempre tive os puxões de orelha das professoras, né? Os mais próximos falam, tem que ter urim tumim para entender a sua letra. Então, eu não tenho uma habilidade de escrita. E eu também não tenho uma habilidade de falar um português tão correto, né? O que eu fiz? Aquilo que é o maior desafio, eu preciso superar. Então, o improvável para poder escrever, eu falei, eu preciso começar a contar a minha trajetória profissional e tornar esse livro como um manual. Aquilo que eu passei de sair, né, de chegar numa cidade como um forasteiro e trabalhar como serviços gerais, né, na faxina, e galgar vários cargos, até ter tido a oportunidade por um período de ter servido a cidade como secretário de Desenvolvimento Econômico, não é algo tão fácil, né? Então, existe um caminho que foi trilhado. E a ideia era passar a mensagem nesse livro para ajudar as pessoas que estão sem esperança, que falam, puxa, comigo não dá, eu entrego o currículo e não sou chamado. Outras pessoas falam, eu faço entrevista e ninguém me contrata. E tem pessoas que falam, puxa, eu estou há anos trabalhando e não recebo uma promoção. Então, existem algumas pessoas que estão meio desamparadas no mercado. E esse livro é uma forma de levar uma esperança e dizer para a pessoa, é possível. Né? Eu falo que se eu conseguir triunfar essa questão da empregabilidade, todos podem, né? É possível para todas as pessoas. Ainda ontem, eu vejo uma notícia de um amigo que também veio de uma cidade do interior, vem de uma vida sofrida, e ele, antes de terminar o curso dele de Direito, ele já passou na OAB. Eu tenho exemplos de pessoas que viveram na mesma cidade do interior do Rio comigo, né, e que se tornaram médicos, né? Até um abraço para o doutor Leonardo Gobi.
O Léo Gobi, ele é uma pessoa que ele determinou, ele falou, vou ser médico. E mesmo ali com as condições remotas, né, ele triunfou e conseguiu. Hoje é um médico renomado no Brasil, bem reconhecido, não só ele, outros amigos de infância, dentista, advogado, enfim, e que saíram ali da comunidade, né? Então, o livro é um manual que é muito mais do que só instruções, tá? Formas que, se a pessoa colocar em prática o que está sendo citado, as regrinhas de ouro, os códigos compartilhados, ela vai poder triunfar no mercado de trabalho. Seja aquela pessoa que só entrega currículo e não consegue entrevista, seja aquela pessoa que faz entrevista e não passa, ou até mesmo aquela que já está desempregado. Por quê? Que está empregado. Porque hoje a pesquisa diz 70% das pessoas que estão trabalhando estão insatisfeitas. Porque ela busca algo melhor. E está tudo bem. Todas as pessoas precisam buscar o progresso. Outras estão satisfeitas, né? Mesmo numa vaga simples. E está tudo bem. Como volto a dizer, não é o título do cargo, é a sua entrega. Então fica uma dica para todas as pessoas que estão nos assistindo. Qual é a sua determinação para entregar o seu melhor? Quais são os seus objetivos bem definidos para que o próximo emprego ou no trabalho que você está realizando seja triunfante na vida? Então fica uma reflexão, né? Como falamos aqui, quem está disposto a solucionar problemas irá triunfar no mercado de trabalho. Certo. Bruno, as pessoas na hora de elaborar o currículo, muita gente eu acredito que tenha dificuldade, né? Ou nem sabe mesmo. Você tem alguma dica aí para uma boa elaboração de um currículo? Tem gente que coloca coisa demais, tem gente que coloca coisa de menos, né? Coisa demais que eu digo às vezes a pessoa não é especialista em determinada coisa, mas ele quer, tipo, dar uma validada a mais ali, ele acaba colocando coisas e aí na hora que vai fazer uma entrevista com o entrevistador da empresa ali, você tem alguma dica para dar para essa pessoa? Sim, muito boa a sua pergunta, né? E um comentário excepcional. Muitas pessoas se perguntam, né? Qual é a fórmula mágica do currículo, né, perfeito? Eu falo que o currículo é algo tão simples para ser feito, porém nós complicamos. Mas é um simples, é um básico bem feito, né? O currículo precisa ser transparente e verdadeiro. Aquilo que você citou, eu não posso colocar uma qualificação que eu não tenho, né? Então, existem algumas regras ali mágicas, os detalhes bem simples, mas que, se colocado as informações com eficiência, você vai ser chamado para uma entrevista, seja o currículo físico ou digital. Hoje, a maioria das empresas, ela tem uma plataforma a qual você monta o seu currículo digital e a pesquisa, o selecionador, ele busca o seu currículo por palavras-chave. Então, o que tem no currículo, a formatação? Primeiro vem seus dados pessoais, seu nome, seu e-mail, telefone, o endereço. Não precisa colocar o endereço completo, rua tal, número tal, porque o currículo, né, ele fica nas plataformas, que a maioria são seguras, mas tem um impresso para a sua privacidade. Você pode colocar o bairro que você mora, ou mora na Zona Norte, Zona Leste, não precisa um endereço com número e CEP, mas precisa ter essas informações. A grande dica, o telefone celular hoje é o mais utilizado para retorno, seja um WhatsApp, seja um SMS, que algumas empresas ainda mandam, né, com link para você fazer ali uma entrevista online, mas tomar cuidado, se é um telefone provisório, se você coloca lá um telefone para recado, avise a pessoa, olha, se te ligarem, eu estou buscando um emprego. Então essas informações, quando não preenchidas corretamente ou não atualizadas, você não vai ser chamado para uma entrevista de emprego. Depois disso vem o quê? O objetivo. Muitos currículos pecam porque não tem um objetivo. A pessoa já começa ali a colocar a escolaridade, a experiência, qualificação, porém não tem um objetivo. Aí fica uma dica. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Pense nisso. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então eu preciso entender para qual área eu vou trabalhar. Vai ser um serviços gerais? Auxiliar administrativo, na área comercial? Tem pessoas que falam, puxa, mas eu tenho habilidade administrativa, mas também comercial. Tudo bem, você pode colocar lá um comercial/administrativo ou crie alguns currículos com objetivo diferente, mas não deixe de colocar o objetivo. É uma questão de funil.
Porque se você não colocar nada, entende, qualquer serviço serve. Então é gerais e vai ficando ali para o final da fila. Depois de você colocar, né, o seu objetivo, você pode citar a sua escolaridade, a sua qualificação e depois as experiências, né, as empresas a qual você trabalhou, o período. Se o seu currículo, se você não trabalhou em muitas empresas, pode colocar um pequeno resumo, executei, gerenciei, de acordo com as tarefas que você fez, porque são palavras-chave que vai fazer com que encante o selecionador para que você possa ser atraído para uma entrevista, né? E se fez um trabalho voluntário, coloque também. Tem pessoas que servem, independente de igreja, serve lá na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja cristã, não importa. A pessoa cuida de criança, ela começou a fazer pedagogia na faculdade, lá na igreja cuida das crianças. Precisa colocar isso como serviço voluntário. Sim. E às vezes o serviço voluntário, você está entrando para uma vaga que a empresa exige experiência, mas o serviço voluntário ele não te dá um registro, né? Então talvez colocar isso aí, a empresa pode visar isso como uma habilidade naquilo ali? Com certeza. Eu fiquei 2 anos como um voluntário na missão Brasil-Goiânia. Além do contexto espiritual religioso, eu trabalhei com o quê? Relações públicas. E é o que eu cito no meu currículo. Então, quando alguém verifica um currículo e vê que você ficou por 2 anos em outro estado, algumas pessoas ficam até em outros países. Nesse exato momento, meu filho é um missionário voluntário na missão Recife Norte. Então, quando um selecionador ele observa que você citou que ficou 2 anos, ou que seja meses, como um voluntário, vai falar, alguma coisa tem de diferente. Sim. E vai perguntar, realmente foi um voluntário? Compromisso, né? E ali, comprometimento. dentro do seu voluntariado, você aprende muitas tarefas. Aí que está o X da questão. Alguns voluntários aprendem muito mais do que até algumas pessoas efetivas. E aí você, na entrevista, você vai participar de igual com outras pessoas com experiência. Eu só trabalhei com pesquisa de opinião pública porque eu coloquei no meu currículo que eu fui um voluntário e fazia essa questão de relações públicas. E diga de passagem, né? Depois, o proprietário da empresa, né, e os seus supervisores sempre perguntavam, tem mais alguém que fez esse serviço voluntário? Por quê? Com pesquisa de opinião pública, precisávamos abordar pessoas e questionar algumas coisas que ia ter como resultado a pesquisa. Então, abordar, parar, fazer uma entrevista, precisa ter um relacionamento interpessoal. E no meu caso, eu já fazia isso todos os dias. Abordava as pessoas, paravam, né? Por mais que era uma finalidade diferente, mas criei uma habilidade. E foi muito fácil conseguir esse emprego, ainda consegui indicar várias outras pessoas que fizeram esse serviço voluntário. Até hoje, quem faz serviço voluntário como missionário lá na igreja tem uma facilidade para conseguir uma recolocação profissional quando exige uma relação interpessoal. Então, vale a pena, sim, colocar no currículo o serviço voluntário que você realizou. Legal. Bruno, hoje o mundo está cada vez não, né? Já é realidade o digital, essa questão de rede social. Quando você manda um currículo para uma empresa, você acha que a sua postura nas redes sociais, o que você publica, assuntos polêmicos ou não, isso influencia na escolha? As empresas acabam olhando isso ou não? A rede social é uma extensão da sua vida, né? Algumas pessoas até relatam para mim, a rede social é minha, eu faço o que eu quero. Eu vou lembrar aqui, né, citar um caso, sem citar nomes ou empresa, né, por questão de privacidade, uma empresa que estava realizando um processo seletivo de auxiliar, né, como se fosse auxiliar de produção e serviços gerais, algo assim. Só que no mesmo processo ela precisava identificar alguém do grupo que tinha um perfil de liderança. E tinha uma pessoa que foi indicada para o processo que ela tinha um perfil de liderança. E o que acontece? A empresa, antes de entrar em contato, ela pegou todo o relatório da entrevista, né, que ele fez, viu todas as respostas, conferiu e foi verificar as redes sociais, né? Então, muitas coisas não condizia com questão de liderança, com comprometimento, né? Então, as frases citadas pela pessoa, os vídeos de meme, então, essa pessoa, ela nem sabe que ela não foi aproveitada por esse processo de liderança. Mas a rede social,
Aí você vai falar, puxa, o que ele postou lá não é ele, mas para esse cargo precisava responsabilidade e ser um exemplo, principalmente de pontualidade, de comprometimento, e as redes sociais dessa pessoa não transmitia isso. Eu sei que as pessoas utilizam, a rede social é minha, eu faço o que eu quero. Porém, ali é uma extensão da sua vida, né? Pessoal e profissional. Imagina, você trabalha com eventos, se a sua rede social não transmitir o que você faz, né? Eu vejo, seja o seu perfil, tá sempre ali com uma câmera, ou um vídeo, é um take ali, de algum evento que você cobre. Então, isso diz quem é você e te traz novos clientes. A rede social ajuda você até mesmo a virar um empreendedor. Então, eu falo para as pessoas, cuidem das redes sociais, principalmente, às vezes, o jovem, né? Tem umas coisas não muito legais. Cuidado com os posicionamentos. Sim. Isso é muito negativo para alguns casos, né? Entrar em polêmicas e brigas, discussões, não é legal para um profissional. Eu sei que todo mundo tem sua vida particular, tem seu momento de diversão, mas tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente querer guerrear, querer ofender alguém na rede social, isso é muito negativo. Eu acho que até pela questão também, como você falou de liderança, né? Essa pessoa entrou nesse cargo de líder. Os liderados dela também vai começar a seguir ela, vai começar a fuçar a rede social dela. Então, talvez isso acaba perdendo a credibilidade dependendo do tipo de publicação de coisas que esse líder faz. E aí talvez isso pode não falar a língua da empresa, né? Talvez seja por isso. Não... Exatamente. Vamos dar um exemplo. Alguns cargos, por exemplo, tem empresas que trabalham com facility, segurança, seja uma portaria ou um segurança armado, um vigilante, né? Imagine que a rede social dele não transmita que ele é uma pessoa de postura para poder cuidar de algo. Entende? Sim. Talvez uma das qualidades que ele precisa ter, responsabilidade, né? É cuidar, zelar. Então, as pessoas precisam cuidar. Às vezes eu falo, puxa, mas o recrutamento e seleção vai ficar bisbilhotando a minha rede social? Não é questão de bisbilhotar, né? Hoje, a nossa vida é como um todo, né? Então, é uma dica, né? Eu sei que cada um tem seu livre-arbítrio, né? Eu aconselho as pessoas a ter uma... E assim, principalmente, quem é um profissional em formação, mantenha a sua rede social... se você quer buscar um novo emprego, ou se você quer crescer dentro da sua área, mantenha a sua rede social voltada para a sua área que você sonha e que gostaria de trabalhar. Qual é o seu emprego do sonho? Qual é a área, né? Eu, por exemplo, se eu estivesse estudando direito, eu gostaria de postar na minha rede social post estudando sobre o assunto, participando de simpósios, participando de eventos, estando junto com escritórios de advogado associado. Então, Sim. Isso quando alguém procurar um estagiário ou um novo advogado, tô dando um exemplo da advocacia, estaria vendo isso na minha rede social. Ou pode ser que eu não consiga depois um emprego, né, para o CLT, eu posso ser um PJ, né, mas a minha rede social vai transmitir aquilo que eu sou, até mesmo como um profissional. Então, a dica é, utilize a sua rede social como parte do seu currículo. Sim, sim. Ao invés de pensar, o que eu não posso fazer? Não, pense, o que é legal fazer com que possa ser um atrativo para eu ser contratado. É como você falou, é uma junção. Por exemplo, eu que trabalho com eventos, tem noivas, tem pessoas que me seguem lá na Slow, lá, mas ela começa a me seguir no meu pessoal. Então você vai lá no meu pessoal hoje, tem eu fazendo o que eu gosto, andar de moto, mas tem também os bastidores do meu trabalho lá. Então, e hoje, cada vez mais, as empresas em si, nos perfis profissionais, elas usam a palavra humanizar, né? Que eles querem humanizar mais ali a marca. A sua rede social pessoal, ela acaba sendo uma extensão da sua rede social de trabalho. Exatamente. Tudo é uma questão de transparência, né? Por exemplo, imagine que numa entrevista de emprego eu declaro que eu sou uma pessoa pontual e responsável. É minha declaração de poder. Eu, Bruno Santana, eu sou pontual e responsável. A minha rede social, toda semana, eu posto que eu acordei tarde, eu posto que eu perdi o voo, que eu perdi o trem, que eu perdi o ônibus, que o Uber cancelou, posto algo reclamando. A Uber cancelou porque não aguentou esperar, podia ter esperado um pouco mais. Entende a situação? Ou na minha rede social alguém reclamando que de repente eu vendi e não entreguei. Sim. Então, lembra, numa entrevista eu posso dizer, eu sou pontual e responsável, mas a minha rede social condiz com isso?
Não tem problema a pessoa postar uma viagem, não tem problema a pessoa postar a sua diversão, como você falou, porque numa entrevista também pergunta o que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pescar e acampar. Acampar é Gosto minha também, ó. paixão. Já vou me convidar aí na próxima pescaria, me chame, que eu gosto. Vamos junto. Eu fui pra Bahia, levei um caiaque em cima do carro. Eu vou pra Bahia todo ano de carro, né? Já Sim. comentei com você. E eu levei um caiaque, rapaz, em cima do carro. Olha a doideira. Vendo só? Mas é isso, porque numa entrevista de emprego, você vai e fala, o que você gosta de fazer? Eu gosto de pescar e acampar. Minha rede social, meu lazer, e gosto de viajar. Eu falei isso, a minha rede social tá lá. Tem minha viagem, tem minha pescaria. É a mesma coisa, você tem um cliente de um evento, né? E você vai comentar, puxa, eu gosto de pescar. E pode ser edificar sobre crenças comuns. Que esse cliente seu também pesca, ou já pescou, ou gostaria de pescar, e são assuntos em comum. E ele vai verificar na sua rede social. Se você ter postado lá que detesta pescaria, que você não é paciente, pescador e tudo mentiroso, ele fala, ele só falou de pescaria porque queria eu como cliente. Então, assim, a nossa rede social é um reflexo daquilo que nós somos. E tudo isso ajuda na conexão. E já entrando nesse assunto aí, você é uma pessoa que está em muitos eventos, né? Olha, eu gosto de me conectar com pessoas, eu tenho paixão em conhecer novas pessoas, isso independente de classe social, independente qual é o segmento que a pessoa atua, Sim. se é um colaborador CLT, ou se é um empresário, se é um microempresário ou um grande empresário, eu gosto de me conectar. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, né? Aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe, sem estudo nenhum, eu falo para mim, ela é rainha de network. Minha mãe tem uma network assim fantástica, porque ela gosta de servir. Eu aprendi isso, veio de berço, né? Ela gosta de servir. E network, eu tenho batido nessa tecla que é a oportunidade de você servir. Algumas pessoas só se aproximam para poder pedir algo ou só quando está precisando ou quer tomar vantagem. Isso é um erro para quem quer se tornar um network notável. O network notável é aquele que serve. E o maior exemplo para mim de network liderança é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o que ele fez? Ele serviu, né? Ele curou, ele fez todas essas coisas. E assim, mas quando ele precisou de montar o time dele, os apóstolos ali largaram tudo, né? Largaram a pescaria que eles mais gostaram e o seguiram. Por quê? Porque ele serviu. E hoje as pessoas que querem se conectar, fica essa dica, né? Tenha o desejo de servir. Para que você possa ter uma indicação ou referência, seria muito interessante que você pudesse entender como eu posso te servir, né? Como eu posso servir aquela pessoa. Aí, se você entrar no papo, na questão de servir, fica muito mais fácil alcançar os seus objetivos. É que algumas pessoas só querem, olha, estou precisando disso, olha, me indica uma pessoa que eu preciso vender isso para ela, toma o meu cartão, depois eu te passo o e-mail, compra isso de mim. Isso não é network, você chegar num lugar, metralhar cartão para todo mundo, pegar cartão e sair mandando e-mail, tá aqui uma proposta, compre de mim, a pessoa não vai alcançar. Uma frase que eu não lembro de quem que eu escutei, mas eu carrego para minha vida, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. E o que é? O que eu posso agregar na sua vida, nesse network, nessa conexão? Eu quero me conectar com o Bruno. O que eu posso agregar na sua vida para você agregar na minha também? Né? Eu acho que é um caminho de mão dupla ali que fala, né? E é tão legal quando a pessoa fala, puxa, tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Ou quando você ajuda alguém e alguém te liga e fala, puxa, Brunão, olha, eu estou te convidando para esse evento porque você me convidou para aquele outro, estou te conectando com essa pessoa porque você conhece tal outra pessoa. E eu falo assim, que as conexões, ela abrem portas, não só da empregabilidade, mas também do empreendedorismo, né? Eu fiz parte por um tempo do BNI, uma das instituições de network que tem na cidade. Perfeito. E naquela época, 85% da minha carteira de clientes vinha de referências. Mas por quê? É uma troca de reputação. Eu aprendi que dentro do network, você precisa primeiro comer 1 quilo de sal junto. Sim. Aí você se torna uma pessoa, né? É um atrativo, as pessoas gostam do seu negócio, seu produto ou serviço, então elas vão ter interesse, né? Quando você se torna interessante sobre o assunto, não interesseiro. Então, como se come 1 quilo de sal? Eu sou hipertenso, não tem como derramar aqui, né, 1 quilo de sal, comer de uma vez só.
Então, são doses homeopáticas. Você vai um dia, bate um papo, Sim. encontra no evento, do nada manda um oi na rede social, tá tudo bem, precisa de algo. De repente, eu sei que alguém vai fazer um evento, precisa de foto, filmagem, te indico. E na hora que eu precisar de algo, as portas estarão abertas. Dentro da network, a gente precisa entender e aprender sobre ambiência. Sim. Né? As mesas Perfeito. que você senta vai determinar o tipo de negócio que você vai ter ou que você vai conquistar. Então, esteja presente. A ambiência faz todas as diferenças. Algumas pessoas falam, nossa, Bruno, vira e mexe, uma semana ou outra você está inserido, vai no Alphaville, você vai em São Paulo, vai em Campinas. Eu falo, onde tem conhecimento transbordando, eu quero lá Quero estar presente. e obter. Quero beber dessa água. Quero beber dessa água. E aquela frase, quem chega primeiro, bebe água limpa. Água limpa. Então, quando você está presente, né, sendo interessante, não interesseiro, Sim. e procurar ambiências, faz toda a diferença. Daí fica mais um código aí. As pessoas precisam entender que precisa pagar o preço. Certos ambientes, né, certo conhecimento, se você não se sacrificar e pagar o preço, às vezes o pagar o preço é se deslocar até lá, envolver trânsito, né, ficar no trânsito, às vezes ter que comprar aí um acesso, ter que parcelar, às vezes você vai ter que fazer uma mentoria, então é pagar o preço. É a mesma coisa você que trabalha com os eventos. Um grande evento, se ele for te convidar ou te contratar, se ele perguntar que equipamento você tem e seu equipamento não for condizente ao que eles precisam, não for algo atualizado, eles vão procurar concorrência. Sim. Então, pagar o preço, no seu caso, é ter um equipamento bom, é ter um equipamento atualizado, Estudar, conhecer novas técnicas, né? Exatamente. Se aperfeiçoar. Imagine hoje um cliente vir fechar um negócio com você falar, vou gravar aqui para você um vídeo e vou te entregar numa fita cassete. É verdade. E alguns profissionais dessa área deixaram de existir. Eu lembro que no meu casamento, né, o Ailton fez a filmagem, ele tinha uma pessoa que trabalhou com ele que era o Cabo Man. Sim. Existiu essa função, existia essa profissão, né? O Cabo Man ficava... Hoje, qual equipamento, né, que tem esse cabo gigante? A maioria hoje é sem fio. mudou bastante a tecnologia, as coisas, é verdade. Então, pagar o preço. Sim. Brunão, volto a dizer, eu estou nervoso. Você vê que eu tô deixando só o Bruno falar aqui, hein? Meu negócio é atrás das câmeras, mas tamo indo. Tá tranquilo, Brunão? Tá tranquilo. Você é fera. A humildade em pessoa tá aqui. Homem de muito conhecimento. Obrigado, sabe obrigado. tudo. Muito técnico, conhece todos os detalhes, né? E virando a chave, parabéns por estar aqui. Obrigado. Eu falo, não pode ter vergonha, né? Eu mesmo falando errado, o importante é fazer acontecer. Primeiro eu faço, depois se tiver alguns erros eu peço desculpa. A gente vai ajustando, Exatamente. Né? Cara, obrigado por essa conversa, por você ter topado vir aqui hoje, né? Como eu falei, o primeiro programa. Espero que você venha em outras oportunidades, com novos projetos a apresentar aqui. O espaço aqui está sempre aberto para você. E é isso. Quer deixar alguma mensagem aí para quem está assistindo? Muito bem. Primeiro, agradecer essa oportunidade. Para mim é uma honra, né? Ser convidado e poder falar um pouco do pouco conhecimento que eu tenho, né? Eu falo, ainda sou um neném na questão de conhecimento, nessa questão de network. E eu digo, né? Ainda não cheguei lá, mas estou mais próximo do que ontem. Então, a vida é um progresso, por mais que seja uma montanha-russa, altos e baixos, né? Um dia você está num cargo, outro dia você não está mais. Um dia você está empreendendo com bons clientes, outro dia pode ser que os negócios não estão indo tão bem. Mas eu digo, nunca desista dos seus sonhos, né? O triunfo, ele está posto para todas as pessoas, para aqueles que estão dispostos a se sacrificar e pagar o preço, né? Independente de religião, Deus, eles não nos fez sucata. Cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para poder triunfar e prosperar nessa existência aqui. Então, precisamos aproveitar, encontrar o caminho correto, seguir e progredir em todo aspecto. Quando eu falo progredir, não é questão de enriquecer, ficar milionário, né? Porque existem pessoas com tanto dinheiro que é tão pobre no conhecimento ou até na realização. Então, de espírito também, né? Exatamente. Buscar progredir, quanto vale a paz, né? Por exemplo. Mas, então, deixo aqui o meu muito obrigado. Desejo muito sucesso aí no seu podcast. Meu amigo, que possa crescer e se tornar entre os top 10 do Brasil. Opa, obrigado.
Pessoal, obrigado e até o próximo episódio aí, se Deus quiser.